Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de estar lendo hoje, ele se encontra lá no livro de Salmos, o Salmo de número 8, onde o salmista Davi vai escrever um pouco a respeito da criação de Deus. E esse salmo diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que o homem que deles te lembre, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aqui o salmista Davi vai começar a olhar para toda a criação, e a sensação que nós temos muitas vezes é que Davi está sentado olhando para o céu, olhando muitas vezes para as estrelas, para a lua, e a primeira coisa que Davi percebe é a relação entre toda a criação e o próprio Deus. E Davi não era naturalista, Davi não era alguém que enxergava a natureza apenas como algo que aconteceu, mas ele enxergava toda a natureza, ele enxergava tudo aquilo que foi criado como um sinal, como uma placa, como um letreiro que anunciava as obras e que anunciava a magnitude deste nosso Deus. E quando ele olha para a natureza, quando ele olha para o céu, quando ele olha para as estrelas, quando ele olha para a lua e para a grandeza de todas as coisas, ele não vê apenas a beleza destas coisas em si, mas ele vê a mão do próprio Deus, ele vê o próprio Deus e o brilho do próprio Deus atrás de todas essas coisas. Mas é interessante que, se num primeiro momento Davi olha para todas estas coisas e percebe em toda a criação a grandeza de Deus, no segundo momento ele olha então para ele mesmo, e quando ele se compara com toda essa criação, ele percebe o quão pequeno ele é. E é por isso que nós lemos nos versos deste salmo, que Davi vai dizer: olha, quando eu olho para os céus, obras das tuas mãos, o que é o homem para que deles te lembres? E ele vai perguntar: olha, quem somos nós diante de uma criação tão grande, diante de um céu tão grande, diante de tudo isso que existe? Parece que quando nós olhamos para as estrelas, quando nós olhamos para as nuvens que correm o céu, quando nós olhamos para a lua, nós percebemos a nossa completa insignificância. Mas Davi vai nos lembrar então de que Deus nos fez um pouco menor do que os seres celestes, e Ele nos revestiu de glória e de honra. E Davi vai nos lembrar então de que nós não somos insignificantes, porque apesar de toda a criação revelar a majestade de Deus, apesar de toda a criação, de todas as coisas criadas, de toda a natureza revelar o braço forte de Deus, somos nós, e apenas nós, que fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo. Mas ninguém, mas nenhuma outra criatura em toda a criação é a imagem e semelhança do Deus vivo. E é por isso que Davi vai nos lembrar de que mesmo nós sendo pequenos, mesmo nós sendo muitas vezes frágeis em comparação a toda essa grande criação de Deus, Davi vai se lembrar de que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade toda a criação dele. Então, que neste dia você possa, assim como Davi, olhar para o céu,
olhar para as nuvens, olhar para as estrelas e perceber que elas são muito mais do que apenas coisas grandiosas, mas que elas revelam a grande mão de um grande Deus. Mas que você possa se lembrar também que você faz parte desta criação. E que como parte desta criação, você foi revestido, assim como Davi disse, de glória e de honra. E Deus nos deu a responsabilidade de cuidarmos de toda a sua criação. Então que você enxergue Deus atrás de cada flor, atrás de cada folha, atrás de cada esquina, atrás de cada nuvem, atrás de cada céu, atrás de cada sol que se levanta. E que você possa entender que Deus não se revela apenas na criação, mas Ele se revela em parte em cada um de nós, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. E Ele se revelou de forma completa na figura do seu Filho Cristo Jesus. E é na figura do seu Filho Cristo Jesus, o homem, o verdadeiro homem, que nós conhecemos quem Deus é, a sua imagem, a sua semelhança completa. Que você possa conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo através da natureza, através das coisas que Deus criou, mas principalmente através do seu Filho, Cristo Jesus, a sua verdadeira imagem, a sua mais perfeita semelhança. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia na presença desse Deus que não apenas criou todas as coisas, mas que também governa todas as coisas, que também sustenta todas as coisas. Um grande abraço para você e para a sua família e até a próxima.